Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do quarto bimestre. Vamos falar da lei de Faraday, que está relacionada ao fenômeno da indução eletromagnética, que estudamos a semana passada. Então, só para recordar, este é um fenômeno no qual é possível gerar energia elétrica por meio do magnetismo, ok? Bom, então nós vimos semana passada que quando existe um fluxo magnético passando por uma espira, a variação desse fluxo pode gerar uma corrente elétrica. E nessa semana vamos aprofundar este conceito, trazendo aqui a ideia da força eletromotriz. O que seria essa força eletromotriz induzida? Seria os volts, né? Quantos volts a gente consegue gerar nesse tipo de montagem? Então nós aprendemos que tensão elétrica é medida em volts, né? Mas neste caso, como a gente está falando da tensão que é gerada pelo magnetismo, ganha esse nome especial de força eletromotriz, tá? Mas não é exatamente o conceito de força que a gente viu lá no primeiro ano, né? Aquela força de Isaac Newton, né? Que inclusive é medida em newtons. Não, aqui ganha esse nome aqui de força eletromotriz, mas é uma forma de se medir ou de se calcular a quantidade de volts, tá? Bom, então essa fórmula aqui resume muito bem o tema dessa aula, que é uma aula bem simples, bem curta, tá? Essa força eletromotriz, tá, vai ser igual ao módulo da variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então a gente vai tentar analisar aqui um exemplo para perceber como essas coisas funcionam na prática, ok? Mas antes disso, eu vou apenas comentar aqui as unidades de medida. Força eletromotriz, então, é medida em volts. Fluxo magnético, ou variação do fluxo magnético, é medida em Weber, que a gente viu na aula passada, é o WB. E o tempo tem que entrar aqui em segundos, ok? Bom, então vamos para o nosso exemplo. Diz o seguinte, pessoal. Uma espira plana de área A igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados está colocada paralelamente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade de 8 vezes 10 a menos 2 teslas. Girando-se a espira e após um intervalo de tempo de 0,40 segundos, a espira é colocada perpendicularmente às linhas de indução. Determine, neste intervalo de tempo, o valor absoluto da força eletromotriz média. Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro organizar o que nós temos de informação e ter clareza do que está sendo perguntado. Então nós temos aqui a área da espira, que é importante. Sem a área a gente não sabe como se comporta o fluxo. Nós temos o campo magnético, que é medido em teslas. Nós temos o tempo. E o que ele está perguntando aqui é a força eletromotriz, que é o conceito principal da aula de hoje, né? Então, é isso que ele quer saber. A força eletromotriz média. Ok? Bom, o livro já traz uma própria resolução, tá? Então, vou usar a resolução do livro para ir orientando vocês aqui no entendimento. O que acontece é o seguinte: o campo magnético está representado pelas linhas que estão em laranja, então não aparece nenhum ímã na figura, mas pode ter um ímã aqui para dizer da onde está vindo este campo magnético, né? E o ímã tem o polo norte e o polo sul. Tá? Então, o polo norte é da onde as linhas saem, tá? Então, as linhas estão saindo aqui do polo norte e passando pela espira, tá? Em 0,40 segundos, a espira faz esse movimento aqui, gira 90 graus, né? Esse vetor que está vertical para cima passa a ficar horizontal para a direita, tá? E isso acontece em um tempo de 0,40 segundos. Então, perceba que nós temos o mesmo experimento aqui e aqui, tá?
O que mudou foi a posição da espira. Tá? Então, a gente pode dizer que aqui, nessa primeira parte da figura, é o instante 1, né? E na segunda parte da figura é instante 2. Tá? E o que mudou foi apenas a posição da espira. Bom, nós acabamos de ver que para calcular a força eletromotriz, eu preciso da variação do fluxo dividido pelo tempo, certo? Mas eu ainda não sei, não conheço a variação do fluxo. Para descobrir a variação do fluxo, eu devo lembrar da aula da semana passada, que o fluxo é calculado multiplicando campo magnético pela área pelo cosseno do ângulo. Que ângulo, professor? Um ângulo alfa genérico, que neste caso aqui é o ângulo formado entre esse vetor imaginário verde e as linhas de campo magnético. Então, no instante 1, esse ângulo é de 90 graus, e no instante 2, as linhas estão paralelas, o ângulo é de 0 graus. Tá? O ângulo aqui é de 0 graus. Ok? Bom, no instante 1, é muito simples perceber qual é o fluxo magnético. É só perceber que se a espira está deitada, não tem fluxo passando por dentro da espira, ok? Não tem como uma linha do campo magnético atravessar o interior da espira se ela estiver deitada dessa forma aqui. Então não tem fluxo nenhum. O fluxo aqui é zero no instante inicial. É o que ele já deu aqui, ó. Eu vou até separar para ficar mais fácil entender, ó. Aqui é no instante T1 e aqui embaixo é no instante T2. Tá? Opa. Então ele fez toda uma álgebra aqui, né? E chegou no valor zero porque cosseno de 90 graus é igual a zero. Tá? Mas o aluno que está mais familiarizado, ele pode de cara já colocar zero, porque só de olhar a figura a gente já percebe que não tem linha passando por dentro da espira, ok? Então, tanto faz você analisar pela figura ou montar algebricamente e lembrar que o cosseno de 90 graus é zero, ok? E zero vezes qualquer coisa vai sempre dar zero, não é? Bom, no instante 2, agora sim eu vou substituir os valores. No valor de B, que é o campo magnético, eu vou lá no enunciado, 8 vezes 10 a menos 2. No valor do A, eu vou lá no enunciado, 3 vezes 10 a menos 3. Tá? E o cosseno de 0 graus vale 1. Tá? Ele não colocou 1 aqui, mas pode imaginar que tudo isso está sendo multiplicado por 1. Tá? Não vai alterar em nada. Bom, aí você deve lembrar lá da matemática do ensino fundamental. Quando a gente tem bases iguais e expoentes diferentes, a gente mantém a base e faz a operação com os expoentes. 10 a menos 2 com 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 5, ok? Então, isso aqui vai dar 10 a menos 5, e 8 vezes 3 vai dar 24. Então, na verdade, isso aqui está dando 24 vezes 10 a menos 5. E aí, para deixar em notação científica, a gente tem que pegar o primeiro valor e colocar entre 1 e 10. Então a vírgula não aparece, ele está aqui depois do 4, a gente desloca a vírgula uma casa para a esquerda, e para compensar, a gente soma 1 aqui no expoente. E no final vai ficar igual o livro apresentou aqui, 2,4 vezes 10 a menos 4 webers. Ok? Descobrimos então qual era o fluxo no instante 1 e qual o fluxo no instante 2. Se a gente conhece o fluxo no instante 1 e o fluxo no instante 2, é fácil descobrir a variação do fluxo, né? Quanto variou o fluxo. Então, sempre que a gente for calcular a variação, a gente faz uma subtração, tá, pessoal? Fluxo final menos fluxo inicial, tá? Fluxo final está aqui, 2 vezes 10
2,0 vezes 10 a menos 4, e o inicial é 0. Tá? Então, esse valor menos 0 vai dar esse valor mesmo. Já descobri a variação. Tá? Agora ficou muito simples. Agora é só recorrer à fórmula de hoje, né? Variação do fluxo dividido por tempo. Variação do fluxo você coloca em cima, o tempo você coloca embaixo. Fazendo a divisão, você chega na resposta final em volts, tá? Então descobrimos que nessa situação, com esses valores, nós conseguimos gerar uma tensão aí, uma força eletromotriz de 6 vezes 10 a menos 4 volts, ok? Então, pessoal, é só isso que o livro apresenta, tá? Como conceito e como exemplo, certo? E o formulário de vocês vai ter 3 questões. São essas 3 aqui, primeira, segunda e terceira, tá? E eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês conseguirem fazer. Bom, nessa primeira questão já está mais fácil que o exemplo anterior, porque no exemplo anterior a gente teve que calcular o fluxo magnético, né? E aqui nós já temos essa informação no gráfico, tá? Então ele vai te perguntar aí, qual é a força eletromotriz, né? Ele abrevia aqui, força eletromotriz, é o que nós estamos calculando. Então são 3 valores que ele quer, de 0 a 1 segundo, de 1 a 2 segundos e de 2 a 3 segundos. Tá? Então você vai separar esse gráfico em 3 partes. Tá? Parte 1, parte 2 e parte 3. Em cada uma das partes você tem que calcular essa força eletromotriz. Tá? Sempre usando a mesma fórmula. Força eletromotriz é igual à variação do fluxo dividida pelo tempo. Tá? Opa. Então tá aqui, sempre essas 3 fórmulas. 3 fórmulas não, 3 grandezas, né? Bom, então, quando você for analisar só a primeira parte do gráfico, você está analisando esse segmento aqui. Então, o intervalo de tempo de 0 a 1, obviamente, vai dar 1 segundo. É o que você vai colocar lá no lugar do ΔT. A variação do fluxo, ó, o fluxo era 0, foi subindo, subindo, subindo até 5. Então, quanto variou? 5, né? Então, essa variação vale 5. Então, é um cálculo bem simples. E o resultado vai ser dado em volts. Tá? Bom, no trecho 2, por exemplo, quanto foi a variação do tempo? De 1 segundo até 2 segundos variou também 1 segundo, né? Esse intervalo de tempo também é de 1 segundo. Qual foi a variação do fluxo magnético? Ó, pega esse ponto como referência aqui. Neste ponto, o fluxo magnético era de 5 Weber. Aí o tempo foi passando, passando, neste último trecho aqui, no último ponto desse trecho, continua sendo 5 Weber. Teve variação? Então analise aí, pessoal. Bom, então não é difícil responder essa primeira questão. Na segunda questão, na verdade, tinha até o item C, eu tirei o C para facilitar um pouco. Vamos ficar só com o item A e B. Aqui você vai ter que calcular os fluxos inicial e final, né? Então no item A, você vai usar a fórmula do fluxo. Na verdade, você vai ter que usar 2 vezes essa fórmula, tá? Porque trata-se de uma situação em movimento. Você tem a espira numa posição, ela muda de posição, então você vai ter novamente instante inicial e instante final, tá? Então você pode chamar isso aqui de fluxo 1 e fluxo 2, e aí você vai fazer este cálculo aí. Muito importante interpretar o enunciado com calma, tá? Ele está dizendo, ó, uma espira diária, 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, é disposta perpendicularmente às linhas de indução de campo magnético. Então, esse trecho que eu grifei aqui
é suficiente para você gerar uma imagem do que está acontecendo, tá? Então tem um campo magnético aqui partindo de algum tipo de ímã, tá? Aqui o polo norte, polo sul, as linhas estão aqui, saindo sempre do polo norte, e a espira está perpendicular. Então está aqui a espira. O plano da espira está formando 90 graus com essas linhas aqui, né? Isso no instante 1, no instante inicial, né? No instante final, o que acontece? Ó, o que acontece é o seguinte, ó. Sabendo que no intervalo de tempo de ΔT igual a 1 vezes 10 a menos 1 segundos, a espira passa a ter seu plano. Qual é o plano da espira? É o plano da sua área. Passa a ter seu plano paralelo às linhas de indução. Então você vai ter a espira deitada aqui, ó. O plano da espira está paralelo às linhas de indução. Determine fluxo final e fluxo inicial. Então, você vai usar essa fórmula tanto para a situação inicial como para a situação final. O que vai mudar é simplesmente o ângulo, tá? O campo magnético não muda, é sempre o mesmo, né? Tá aqui, medida em Tesla, o valor de B. A área não muda, a espira não vai aumentar nem diminuir, o tamanho dela vai ser esse. O que está mudando é o ângulo, né? Aqui no início o ângulo é de quantos graus? Aí lembrando que existe um vetor imaginário n, tá? E quando esse vetor está paralelo ao campo, o ângulo é 0. E aqui o vetor imaginário está em pé. Opa. E quando ele está em pé, o ângulo é de 90 graus. Então, muito parecido com aquele primeiro exemplo, ele só inverte a situação, né? Ele só inverte a situação inicial da final. Tá? Mas é bem parecido. Bom, uma vez que você consegue descobrir o fluxo magnético inicial e final, é fácil descobrir a variação do fluxo, né? A variação do fluxo vai ser sempre a diferença entre eles. Fluxo final, menos fluxo inicial. Ok? Descobriu a variação do fluxo, aí você vem para a fórmula da força eletromotriz, que é a variação do fluxo dividido pelo tempo. Ok? Então, cuidado aí na hora de fazer as contas, principalmente com a notação científica, né? Cuidado como trabalhar aí os expoentes, as bases 10, faça com calma e atenção. Bom, e o último exercício, também muito parecido, ele só dá uma informação a mais aqui, ele dá a informação da resistência, mas como eu excluí o item C, não vai precisar usar o valor da resistência. E interpretando com calma você consegue resolver, tá? Bom, então é uma aula bastante curta, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, mande a questão lá pelo Classroom, ok? Boa semana e bom estudo para vocês.